Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ações que podem surpreender em 2025, podendo pagar bons dividendos. Eu digo isso porque o cenário da Bolsa de Valores agora ele é bem nebuloso, bem desafiador. 2024 nós terminamos tendo o pior desempenho entre as principais bolsas de valores a nível mundial. Ficou ruim comparando nossa bolsa de valores em real, mas pior ainda quando a gente compara a nossa bolsa de valores em dólar. Afinal de contas, o dólar teve um crescimento, uma valorização expressiva, fazendo então que os ativos aqui na nossa bolsa de valores tenham tido uma queda ao redor de 30%. Em grande parte dos problemas, a gente pode encontrar a causa principal se refere à alta dos juros, a expectativa de alta dos juros que deve continuar acontecendo ao longo de 2025, podendo inclusive terminar o ano de 2025 com uma taxa Selic acima de 15%, que foi inclusive mais alto do que a gente viu no último ciclo e até mesmo mais alto do que a gente viu durante o governo Dilma, quando o Brasil atravessava uma grande crise. O problema ainda encontra algumas semelhanças, principalmente o pacote fiscal. Nosso governo gasta muito mais do que arrecada e, consequentemente, o nosso nível de endividamento está cada vez maior. Então, para controlar essa inflação que começa a acelerar, a gente precisa de juros altos. E juros altos acaba sendo muito perigoso e muito prejudicial à nossa bolsa de valores. Então, essa é uma dinâmica que continua acontecendo para 2025. Então, sabendo que o cenário continua muito desafiador, o que nós encontramos é que os investidores querem ir para um caminho um pouco mais seguro, um pouco mais de previsibilidade. E por isso, algumas ações se destacam mais do que outras. Então, quando os juros estão altos, a gente tem que ir justamente para aquelas ações de empresas mais consolidadas, pouco endividadas, que têm uma margem de lucro mais saudável, que, consequentemente, por causa de todas essas características, tendem a pagar melhores dividendos. Então, aqui eu selecionei 3 ações para surfar esse ano de 2025, que tende a ser um ano novamente muito desafiador, mas que a gente consiga encontrar bons rendimentos pensando somente em dividendos, isso sem contar em todo o potencial de valorização que essas ações também possuem. Até porque a bolsa de valores, de uma forma geral, está muito barata. Então, todas elas já têm um potencial de se valorizar muito considerável. Mas, ainda assim, podem e devem distribuir bons dividendos esse ano, em 2025. E o legal é que toda essa distribuição de dividendos ela acaba sendo isenta de imposto de renda, ou seja, aquele retorno que você tiver não precisa pagar dividendos, acaba sendo uma grande vantagem em relação a outras oportunidades em renda fixa, que acaba deixando uma grande quantia na mesa quando você paga tantos dividendos. Então, a primeira ação que eu quero aqui destacar é o Banco do Brasil. É até verdade que o Banco do Brasil não deve ter, esse ano, o mesmo bom desempenho que ele teve ao longo dos últimos 2, 3 anos, mas ainda assim, vivendo uma fase espetacular, uma rentabilidade, o ROI, na casa de 20%, entre os melhores bancos do nosso país, e, consequentemente, isso faz com que ele consiga crescer de uma forma muito saudável. E até mesmo o agronegócio, que está entre os principais mercados onde ele opera, deve ter uma leve recuperação já esse ano. Então, a gente entende que os seus principais clientes, né, que seria o segmento aqui do agronegócio, recuperando, além de outros negócios que ele já consegue operar de uma forma muito saudável, como o crédito consignado, por exemplo, ainda dando bons frutos a ele. Então, pensando em todas essas características, a gente entende que o Banco do Brasil pode distribuir algo ao redor de 12% em dividendos para os seus acionistas, isso sem falar que acaba sendo uma das ações mais seguras da Bolsa de Valores pelo histórico de baixa volatilidade que o banco possui. Em segundo lugar, destacar a Vale. A Vale também não vive o seu melhor momento, talvez entre essas 3 ações que eu vou destacar hoje, é que vive um momento mais nebuloso, mais imprevisível, porque o seu principal consumidor, que é a China, não atravessa um bom momento econômico. A China até tenta estimular mais a economia, tenta aquecer de uma certa forma, incentivando mais gastos, mais investimentos, mas a China vem realmente atravessando uma fase mais perigosa em termos do seu modelo econômico, migrando de uma coisa mais voltada para a infraestrutura, que é a Vale, que seria muito importante, para um modelo mais voltado para serviços. Então, essa transição tem sido um pouco perigosa. E aí fez com que o preço do minério de ferro recuasse.
Mas ainda assim, mesmo com o preço do minério de ferro caindo, o que a gente vê é o dólar subindo e até mesmo contrabalanceando, colocando mais força a esse fator do que necessariamente o minério de ferro. Então, 2025, apesar de tudo, apesar da crise chinesa, deve ser um ano de bons resultados para a Vale. E mesmo que a Vale não seja uma empresa excepcional, mas ela faz feijão com arroz muito bem. E para esse ano, mesmo ela ainda tendo um potencial de valorização surpreendente, né, e considerável, mas só em dividendos ela pode distribuir cerca de 10% esse ano. E para finalizar, a terceira ação que eu considero é a BR Partners, também um banco, mas é um banco diferente do Banco do Brasil, é mais um banco de investimento, funciona muito bem nessa parte de crédito, funciona na parte de IPOs, né, você colocar outras empresas na bolsa de valores, você fazer emissões de dívidas, que nesse momento agora é o que as empresas no Brasil estão tendo uma demanda muito alta. Então, o BR Partners consegue surfar muito bem essa onda. Quando a renda variável está bem, ele está bem. Quando a renda fixa está bem, ele também está bem. Ele consegue ir equilibrando de acordo com o cenário que está em vigor no Brasil. E o BR Partners tem uma característica bem interessante, porque é um banco muito enxuto. Então, eles conseguem crescer, entregam um serviço de extrema qualidade, é uma governança, é uma diretoria, são colaboradores de alto nível técnico, que conseguem crescer sem necessidade de ter grandes aportes, sem ter necessidade de grandes investimentos. E quando, então, entrega serviço de alta qualidade, de alto valor agregado, com um time muito enxuto, isso faz com que a rentabilidade de toda essa empresa acaba sendo muito alta e, consequentemente, sobra muito dinheiro. E é até legal porque existe um alinhamento de interesses muito grande, porque os próprios sócios também ganham dinheiro com os dividendos. Então, eles querem ter dividendos mais altos para justamente pagar mais dividendos. Então, são essas três ações que eu vejo que esse ano podem surpreender com altos níveis de dividendos, todos eles acima de 10%. E daí, para você que quer encontrar ainda mais oportunidades de investimento, montar toda uma carteira completa, não só com essas três ações que aqui a gente destacou, mas também com fundos imobiliários, com exterior, com renda fixa, nós temos mais oportunidades. Então, para você encontrar todas elas e saber como montar a sua carteira de investimentos através das nossas recomendações, é só você acessar o Simpla Club, que por lá você vai encontrar a maior cobertura de ativos do mercado, em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa e exterior. Então, assim você vai conseguir investir com muito mais segurança e confiança, com menos de 10 minutos por mês. Então, para você acessar o Simpla Club, está aqui o link na descrição e até a próxima. Muito obrigado e até mais.